Novamente, muito bom dia, excelentíssimo presidente, desembargadora Mônica, os demais desembargadores, estendo os cumprimentos a todos presentes, colegas e serventuários. A demanda ela versa a respeito de uma obrigação de pagamento advinda de uma cessão onerosa, na verdade um contrato de compra e venda, cessão onerosa de direitos hereditários, onde o pactuado na escritura pública não foi pago, entrou-se com a ação de execução e em embargos à execução alegou-se então a compensação por eventuais dívidas do espólio. Necessário, antes de tudo, adentrar numa preliminar que foi alegada pela parte apelada, uma preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Alegou a apelada que as razões do recurso de apelação seria cópia da petição inicial, o que é absolutamente incompreensível em razão de que a petição inicial da apelante é uma ação de execução. Não é propriamente dito uma petição inicial dos rigores, porque tem rito próprio e peculiaridades próprias de uma ação de execução. A petição inicial, objeto do processo que foi interposta à apelação, são os embargos à execução, que é uma petição da apelada e não da apelante. Então é impossível que as razões de apelação sejam cópia da petição inicial, porque não houve, neste processo, onde a apelação é interposta, a petição inicial da parte apelante. E de toda forma também, analisando superficialmente, de forma muito simples, as razões da apelação, percebe-se referências expressas, literais, aos fundamentos da sentença, à jurisprudência que foi citada na sentença, ao equívoco que entendemos que a sentença carrega em seu entendimento. Então houve, logicamente, o ataque específico aos fundamentos da decisão. Então esse princípio foi atendido, a requerer de praxe, então, a rejeição dessa preliminar. E justamente em razão, falando da questão da sentença, jurisprudência e seus fundamentos, observamos que houve o entendimento de que existiu a compensação de débitos e créditos entre as partes, entre a apelante e a apelada. Entendeu o magistrado, entendeu a sentença, que houve então a intenção de compensar e que não há necessidade de que o princípio da compensação e o desejo da compensação esteja expressamente previsto no contrato entre as partes. Então, esse é o entendimento da sentença, de que basta que figurem entre lados opostos, credor e devedor, para que haja compensação. Ocorre que a compensação ela não é automática, o artigo 368 não se aplica automaticamente a qualquer tipo de negócio, especialmente quando estamos diante da autonomia da vontade privada. É uma negociação particular, privada, entre pessoas maiores, capazes e principalmente assistidas por advogado e supervisionadas pelo tabelião, pelo notário que fez a escritura pública. Então, a aplicação da compensação automática, ela viola a própria autonomia da vontade privada, porque, embora as partes tenham outros débitos e créditos de negociações distintas, se assim pretende negociar um determinado bem sem que a compensação se valha, não pode o intérprete, então, fazer a aplicação automática do 368 do Código Civil, se as partes assim não manifestaram. Então, se, por exemplo, Vossa Excelência, desembargador Mônica, qualquer outra pessoa deseja vender o seu imóvel, um imóvel qualquer, e o comprador, você negocia com o comprador, então, a entrega da coisa mediante o pagamento fixado, mesmo que existam outros débitos, não pode, se não estiver expressamente escrito, aplicar-se a compensação, a não ser que as partes assim manifestem. Então, essa é a minha discordância com relação à compensação automática. Aquilo que foi explanado na sentença, inclusive sob fundamento de um julgamento do próprio Tribunal de Justiça de Minas, diz respeito a um caso regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que não tem nenhum tipo de aplicação concreta, é extremamente diferente do objeto do processo. Então, o fundamento em si da compensação automática e os fundamentos usados por meio de jurisprudência não se aplicam ao caso concreto. Esse é o nosso entendimento. E mesmo se fosse essa situação, a gente tem muito claro que não há entre as partes a condição de devedor e credor. A apelante não é devedora da apelada. Isso porque a cessão foi, a cessão objeto, no caso de compra e venda, foi cessão onerosa de direitos hereditários, onde quem comprou sequer é herdeiro. Quem comprou a apelada é meieira, então ela não faz parte da herança.
E significa, então, também que a aplicação automática, no caso concreto, extrapola absolutamente os limites da herança. Porque sabemos todos que não é a pessoa herdeiro, responsável pessoalmente por dívidas do espólio. Quem é o devedor, no caso, é o espólio, não é a herdeira. E outra situação, também não é credora a terceira que, por vontade própria, por combinação entre particulares, deseja comprar. Significa, então, que a relação entre apelante e apelada é uma relação absolutamente distinta da situação de credor e devedor entre elas, no caso. Isso porque a apelada está fora do inventário, ela é meieira, ela não concorre, especialmente também porque a apelante não é filha da apelada, ela é filha somente do autor da herança, da qual ela passou a ter direito aos bens em razão do espólio, sendo filha fora do casamento. Então, a relação entre elas é absolutamente de terceiro, então não há vinculação com relação a isso. A posição ela se mostra muito evidente nessa relação entre obrigações do espólio e obrigações do herdeiro. Se fosse para compensar qualquer tipo de dívida, não há a menor dúvida com relação a isso de que deveria ser expressamente escrito no contrato. Isso, contrato público, contrato de cessão onerosa, que na verdade é um contrato de compra e venda. A própria etimologia da palavra escritura pressupõe que as negociações todas que entre as partes querem transacionar, querem fazer, estejam escritos expressamente. E os contratos particulares, os negócios privados, por obediência ao princípio da autonomia da vontade, não cabe interpretação extensiva. Aquilo que não está escrito no contrato não pode valer entre as partes. Então não pode chamar o Instituto da Compensação, que as partes sabem de sua existência, estavam assistidos por advogados e supervisionados pelo oficial registrador, no caso, o tabelião, notário, em aplicação de um instituto que deliberadamente não quiseram que fosse aplicado. E não quiseram, obviamente, não havia a menor chance de ser aplicado porque não figuram na posição de credor e devedor, são pessoas estranhas à relação obrigacional. E não só por isso, se a gente atribuir, então, que houve compensação, a escritura ela é nula. Ela é nula porque está simulada. Houve a simulação, porque a escritura de cessão onerosa é muito clara, objetiva. Diz que comprou, pagou e recebeu a preço determinado. Se houvesse a intenção de compensação, por qual razão, por qual motivo as expressões secularmente aplicadas no direito civil de compra e venda, de obrigação proporcional, de entrega da coisa e pagamento, por que haveria então essas especificações numa escritura pública, onde as partes estão assistidas por advogados e, novamente aqui falando, e sabemos como que é a praxe das negociações feitas em cartório, a escritura pública, logicamente, ela deve ser lida pelo oficial tabelião, pelo notário, que declara ciência de que explicou às partes as consequências, os efeitos jurídicos e o teor daquilo que está ali escrito. E se em nenhum momento, em toda a escritura, há a palavra compensação, não se pode obrigar. Isso porque a apelante, minha cliente, ela não tinha a menor intenção de compensar. Se fosse essa a intenção, ela deveria ter expressamente aceitado, acatado e colocado expressamente na escritura. Isso, pois, é ciência e foi alegado nos autos que os valores colocados na escritura pública são valores de tabela para fins de TCMD, são tabelas para fins de recolhimento de imposto. Os valores realmente comerciais dos bens que foram envolvidos, que foram comprados e não compensados, que foi preço fixo determinado, onde a apelada declara que recebeu, inclusive, se ela declara que recebeu X reais, é óbvio que não há um instituto da compensação. Significa dizermos, então, que a pretensão da apelante de supostamente ficar com os bens e com os bens quitar e negociar as supostas dívidas do espólio foi aniquilado. Ela não teve essa opção, porque poderia ser dada a ela a opção de ficar com os bens e negociar as dívidas. A aquisição ela foi feita por um terceiro, como disse, porque a apelada não é herdeira, ela é meieira, ela é uma terceira na relação entre espólio e herdeiros. Poderia ser feito com qualquer outra pessoa, com qualquer terceiro, inclusive parcial, de 1, 2, 3 bens, de metade dos bens, de proporcional a algum dos bens,
qualquer tipo de negociação lícita e válida entre particulares mediante autonomia da vontade. Então, estipular que automaticamente a compensação ela se aplica a essa situação é você aniquilar justamente essa autonomia da vontade. E aí a gente observa que foram vendidos e equiparados pelo valor da dívida dos bens, sendo que os bens descritos na seção onerosa que foram vendidos expressamente, o termo é esse, não se pode cogitar que a escritura coloque termos desnecessários, fictícios, aquilo é a intenção das partes. Os bens são bens de exploração econômica, são 4.000 cabeças de gado, são imóveis, aeronave, veículos, diversos bens que experimentam cotas de empresa, inclusive, situações mais abrangentes do que essas, são situações que experimentam valorização. Então, não se pode, em hipótese alguma, fazer uma compensação como se de um lado existisse um crédito líquido em dinheiro e do outro lado existisse um débito líquido em dinheiro. Não são compensáveis bens e valor, a não ser que expressamente assim se manifeste. Então, não houve, nesse caso, aí, a estipulação de valores. Então, a título de exemplificação, a gente percebe que os valores estipulados na seção onerosa são muito aquém dos valores de mercado, quando na ação de execução do objeto penhorado, e a ação de execução ela não teve efeito suspensivo, os embargos, então ela prosseguiu normalmente. Muito recente, contemporâneo à prolação da sentença, houve uma avaliação do terreno que foi objeto de penhora de constrição. Um dos terrenos, inclusive, que foi objeto da cessão, que foi comprado. Então, a apelante ela tentou a constrição de um bem que ela havia vendido e não foi pago. Só esse imóvel representa praticamente todo o valor negociado do terreno. Então, em razão dessas circunstâncias, excelências, com base de que a autonomia da vontade deve prevalecer e a escritura pública não pode conter, em hipótese alguma, sob pena da gente anular e desvirtuar toda a sua função, ela não pode conter expressões jurídicas desnecessárias, que as partes assim não pretendem que seja aplicado ao negócio, deve prevalecer o que está estritamente escrito. Então, esse é o pedido pela reforma integral da sentença, nos termos da apelação interposta. Agradeço, Vossa Excelência, pela atenção, desejo um bom julgamento a todos. Muito obrigado. Obrigada, doutor.